Flávio Dino sabe que é perseguido por sua guerra aí contra as emendas parlamentares do Centrão. E nessa guerra aí contra o Congresso, não é mesmo? Vamos debater então o que o Flávio Dino tem repercutido em relação a tudo isso agora no Plantão do Meteoro. Se tem alguém que comprou a briga e não cede, é Flávio Dino. E é uma briga importante para nós, Pedro. Toda a população deveria estar ao lado de Flávio Dino nessa briga. Que está diretamente relacionado àquela questão ali do contra-ataque das IAs contra o Hugo Motta e o Centrão, né, Lúcio? Eu acho que o Flávio Dino é o cara que está tancando essa batalha, e é o único cara que me faz ver o Gilmar Palusa, que é o evento lá do IDP, do Instituto do Gilmar Mendes em Lisboa, com bons olhos, assim, quer ver o Flávio Dino falar e falar muito bem. O Globo fez um resumo das falas dele, e aí dá pra gente colocar aí na tela. Virei um juiz travão, diz Flávio Dino em evento em Lisboa ao comentar as ações sobre as emendas. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, descentralização promovida pelas regras orçamentárias está sabotando a repartição constitucional de competências. Vamos entender o que ele quis falar. Esse final, né, é ferrado, né? Repartição constitucional de competências. É para a gente pensar, gente. Mas vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fez comentários sobre as ações de emendas parlamentares que correm no tribunal sob sua relatoria durante o Fórum de Lisboa nesta quinta. As declarações acontecem durante o painel Governança Orçamentária e Democracia em Regimes Presidencialistas. Lá no nosso país não existe lei travão e eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que odeia, disse Dino, em fazendo referência a uma norma portuguesa que limita iniciativas parlamentares que aumentem despesas ou levem para o desequilíbrio do orçamento. Mas tem muita gente que gosta, por quê? Porque quando eu assumi a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática, das emendas impositivas, nós tínhamos uma desorganização absoluta. Ainda segundo o ministro, o presidencialismo de coalizão ruiu, o que leva ao aumento das demandas ao STF para resolver conflitos, como os que envolvem as emendas parlamentares. É difícil hoje, porque o Supremo vive uma sobrecarga enorme e crescente, e isso é contra-utópico. Uma sociedade em que todas as questões políticas, sociais, econômicas, religiosas e arbitradas no Supremo, ela é disfuncional daquilo que ela tem de central, que é o jogo institucional, disse o ex-ministro da Justiça no evento. Presidencialismo de coalizão ruiu. Esse presidencialismo que nós temos hoje é factível com as atuais regras que a política exige para a execução orçamentária? Dino avalia que o modelo das emendas impositivas não é coerente com a norma federativa do Estado, adotada pelo Brasil, e nem com o presidencialismo. A descentralização promovida por esses mecanismos seria uma sabotagem à repartição constitucional. Ora, no momento em que você pega despesas, recursos da União, arrecadação tributária da União e descentraliza muito fortemente pela via das emendas parlamentares, você, num certo sentido, está sabotando a repartição constitucional das competências materiais. Em seguida, o ministro do Supremo voltou a relacionar as emendas impositivas à desestruturação do presidencialismo de coalizão. A saída pode ser mudar as primeiras, as emendas, ou mudar o presidencialismo e a forma federativa do Estado, mas isso tem que ser enfrentado sob pena de nós não conseguirmos dissipar esse pessimismo. Mas melhor do que eu lendo qualquer matéria sobre o Flávio Dino, é vocês ouvirem ele. Ele diz, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é quem está fazendo, de fato, a coalizão no Brasil hoje. Vamos ver um pouquinho do Dino lá no Gilmar Palusa. Vamos lá. As chamadas emendas impositivas. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Por quê? Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre, nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. E como o Zé Roberto Afonso disse, a nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64, é preciso
que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho, isso sim, isso não pode. E aí vem o quinto elemento daquilo que hoje eu identifico como sendo que ficou no lugar do presidencialismo de coalizão, que é exatamente o papel do Supremo, que é muito difícil hoje, porque o Supremo vive uma sobrecarga enorme e crescente, e isso é contra-utópico. Uma sociedade em que todas as questões políticas, sociais, econômicas, religiosas têm que ser arbitradas no Supremo, ela é disfuncional daquilo que ela tem de central, que é o jogo institucional. Como a internet é desinstitucionalizadora, como o modelo eleitoral de financiamento no Brasil é desagregador, nós temos a necessidade de alguém decidir os problemas concretos que são postos. Tanto é que, vejam, Zé Roberto Afonso, normalmente o pessoal do direito odeia economista, e economista odeia o pessoal do direito, porque são visões muito diferentes. Claro que vocês são exceções. Mas o Zé Roberto pensa num problema econômico, assim espero. O Zé Roberto pensa num problema econômico, e qual é a saída que ele imagina? Uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Ele não pensou no Congresso, ele não pensou na política. E aí o que acontece? O Supremo toda hora é demandado para decidir tudo. E nós temos dois caminhos. O primeiro, vamos matar Inês. A gente diz assim, matar Inês não é problema nosso. Isso se chama autocontenção. Alguém vai aplaudir ou depois vão dizer, olha, o Supremo omisso, prevaricador, deixou Inês morrer. E agora é tarde, Inês é morta. Se a gente corre com a toga para não deixar matar Inês, Afonso, não matar Inês, o que acontece? Ativismo, ditadores, usurpação, invasão, impeachment e assim sucessivamente. Você percebe, Lúcio? Ele está explicando aqui. Mas o Supremo se impõe demais no nosso regime político. Ele não precisaria fazer isso se o Congresso não fosse golpista, né, gente? Pois é. Essa que é a questão. Vamos ver só mais um pouquinho. Então é uma escolha complexa no momento em que, evidentemente, a vocação do Supremo é para arbitramento ad hoc, caso a caso. Quem prospecta e constrói, pactua o futuro, obviamente é a política. E o Supremo, quando trata desses temas orçamentários e financeiros, sempre vai dar uma resposta casuística, no sentido essencial da palavra. E isso, evidentemente, é insuficiente. Você só caminha até a esquina seguinte. Então, eu estou no Supremo há pouquíssimo tempo, todos sabem. Gilmar é o mais antigo, eu sou o mais novo. Lá. E, na verdade, em tudo, claro. E lá... E lá, o que aconteceu nesse período? Nós decidimos a revisão da vida toda do INSS, o critério de correção da FGTS. Eu estava, a meu ver, quase numa sessão espírita jurídica, porque nós estávamos discutindo plano cruzado, plano Bresser, plano... A maioria sequer sabe o que é isso, dos presentes aqui. Plano cruzado, plano Bresser. Decidimos outro dia a controvérsia sobre essas questões. E agora, emendas todas as horas. E agora nós temos, já caminho para a conclusão, esse tema das conciliações, que é outro paradoxo. Eu vejo articulistas no jornal, Ivan, dizendo assim, vejam, o Supremo está fazendo o que não deve, fazendo conciliação em torno de direitos fundamentais. Inventaram essa doutrina lá no Brasil, que não existe conciliação sobre direitos fundamentais. Eu disse, bom, então não devia existir nem divórcio, né? Porque é um direito fundamental. Mas é certo, por outro lado, que não é toda hora que o Supremo deve assumir o papel de instância, de coordenação de pacto político. Por quê? Porque não é bom para o Supremo e não é bom para a democracia e não é bom para a sociedade, e os juízes do Supremo não querem isto. Vejam agora esse tema da hora, que eu não sou relator, porque Deus é bom. Se nós fizéssemos
Se nós fizéssemos uma banca de concurso de direito tributário com alunos do primeiro período da graduação de direito, todo mundo sabe a resposta sobre essa controvérsia. Ela não tem nada de profundo juridicamente, pelo contrário, ela é rasa, ela é simplória. É silogismo aristotélico, premissa, conclusão. Mas se transformou num tema constitucional de altíssima indagação pelos fatores que, abstratamente, não cabem ao Supremo. E qual é a saída institucional? Ou o Supremo diz, vamos fazer a adjudicação, aplicar a lei ao caso concreto, seu papel tradicional, ou o Supremo vai fazer o quê? Política. Chamar uma audiência de conciliação. É isso, Lúcio. Que é o que de fato está para acontecer. Inclusive, teremos um corte somente sobre isso. Que está acontecendo, né? Vamos lembrar, a gente está falando muito agora do governo Lula 3, do Hugo Mota, do Alcolumbre. O que aconteceu na Lava Jato? O judiciário condenou um ex-presidente sem provas, o Supremo teve que arbitrar a questão. E esse homem foi tirado da cadeia e virou presidente da República de novo. Para ver o tamanho do erro jurídico e político que foi o Sérgio Moro. Yeah. Sérgio Moro é o pai dos monstros que estão andando por aí, tá, gente? Ele que gerou isso aí. Cara, dá para concordar com o Dino quando ele fala o Supremo nem deveria estar sendo tão demandado assim. Tem coisa que não deveria. Vamos lembrar recentemente do artigo 19 do Marco Civil da internet. Coisa que o Congresso deveria ter legislado. Não que eu legislou. acho, na verdade, e eu até sou mais radical nessa questão, tá? O pessoal tá elogiando, achando que é uma coisa boa, talvez para começar a regular as Big Tech. Eu acho que foi um erro. Eu acho que o Supremo não deveria ter feito isso. Mas já foi, né? Já fizemos aí um remendo que a gente não sabe bem para que vai acontecer isso aí. É o que deveria ter sido debatido, ter sido votado, ter sido legislado pelo parlamento. Não foi. Eles simplesmente sentaram na pauta, teve que ir para o Supremo. Né? O Supremo não legisla, mas quando ele é demandado em algo em questão constitucional, ele tem que lidar com isso. Agora, de fato, né, essa parte conciliadora é muito ruim. Né? É muito ruim, porque tem muitos temas relevantes para o Supremo, de fato, ser demandado, e aí tem que ficar lidando com conciliação entre poderes. Né? Não deveria ser essa professora da escolinha que tem que ficar lá lidando com briga de aluno. Né? Bom, o que você acha disso? Você que está nos assistindo, comenta aí. O que você acha do Supremo estar tendo que ser conciliador, tendo que fazer papel político também? Comenta aí embaixo. Pedro, antes da gente ir embora, tem um Meteoro Repórter novo chegando. Já está disponível para quem é membro, para quem não é membro, no sábado, dia 5/7, está disponível. Você conversou com o Guilherme Amado, né? Conheci com o Guilherme Amado sobre o canal dele, o Amado Mundo. Falamos também sobre jornalismo em Brasília e sobre a questão da polarização política. Uma entrevista de meia hora imperdível, gente. Importantíssima aí para a gente entender sobre o papel dos jornalistas na internet, sobretudo em plataformas como o YouTube. Lúcio Júnior. Boa! Meteoro Repórter, então, 14h neste sábado, dia 5/7, ou já está disponível para quem é membro. Vou deixar na tela aqui o QR Code se você não quiser esperar, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.